nós vamos ter que abrir mão de algo. E por vezes esse abrir mão de algo dói muito. Não é simples resolver a vida. Cada vez mais que nós entendemos a complexidade do comportamento humano, mais nós compreendemos que não é simples. Estamos efetivamente buscando uma boa vida, mas que quando ela é fácil, ela deixa de ser boa. Eu olho para essas pessoas que achavam e julgavam estar se esforçando muito, e o tamanho do teu sonho, ele precisa ser compatível com a tua disponibilidade de entregar esforço. Diante de um cenário de escassez, capacidade cognitiva diminuiu, capacidade de tomada de decisão diminuiu, o foco atencional está direcionado para o problema financeiro, então o desempenho no trabalho fica prejudicado. Você está distanciando ainda mais desta boa vida. E isso faz com que a vida dela comece a ficar muito ruim. Contornar esta vida ruim e para mudar, tem que... Todos nós aspiramos por uma versão melhor de nós mesmos. Nós sempre estamos pensando como que eu posso melhorar, como que eu posso me desenvolver, como que eu posso crescer. E o grande problema é que muitas vezes nessa busca incessante de crescimento, de desenvolvimento, de chegar em lugares, né, de olhar e dizer assim, eu quero chegar naquele lugar, muitas vezes nós erramos de duas formas. Ou buscamos fórmulas mágicas que estão cheias por aí na internet, né? Aquelas coisas que, nossa, faça meu curso e resolva a sua vida em 2 meses. Siga esse passo a passo, né? 4 passos para o sucesso, 5 passos para o não sei o quê, 3 passos para o não sei o quê. E aí tá todo mundo querendo, né, gerar estas provocações de que seria simples resolver a vida. Quando na verdade não é simples resolver a vida, né? Cada vez mais que nós entendemos a complexidade do comportamento humano, mais nós compreendemos que não é simples, porém não é impossível. E quando nós nos largamos, né? Quando nós nos submetemos a acreditar que a solução para que a gente crie a melhor versão de nós mesmos está exatamente nestas fórmulas mágicas, nessas soluções rápidas, nesses passo a passos, o que na maior parte das vezes acontece é que a gente acaba se frustrando, olhando para aquilo, pensando que só não dá certo comigo, e aí acaba que existe a desistência. O tema que nós vamos tratar hoje no podcast é exatamente te mostrar que não é um caminho simples e não é pelo atalho que tu vai conquistar as coisas que tu precisa, né? Eu quero que tu me dê 50 minutos do teu tempo, 50, 55, às vezes eu me passo 1 hora, né? Mas para que a gente possa discutir algo que vá te garantir uma vida de 20 anos muito melhor do que a vida que tu vai ter ou que tu teria caindo nessas falsas promessas, nessas promessas milagrosas. E do que eu estou falando, né? O que nós precisamos desenvolver e o que eu estou te pedindo 50 minutos para te dar 20, né? Parece que a promessa também é um tanto milagrosa. Mas não é milagrosa. A promessa, que não é uma promessa, mas é um convite para que a gente possa discutir desconforto. Muitas vezes nós achamos que a solução nessa construção da nossa melhor versão ela está em encontrarmos o caminho mais curto, mais fácil, e na busca pelo caminho mais fácil e mais curto, nós nunca chegamos a lugar nenhum. Então, quando nós olhamos para o desconforto de uma forma diferente, nós entendemos que encontrar esta versão melhor de nós mesmos está justamente no buscar o desconforto. Este é o tema do episódio 125, eu tenho que ficar olhando já, porque eu sempre me esqueço os números, episódio 125 do podcast Mais Que Finanças, o podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em finanças comportamentais, toda terça-feira às 19 horas, e agora, temos novidades! Agora também, toda sexta-feira, às 19 horas, teremos um episódio. Então, nós temos, a partir de agora, 2 episódios sendo liberados semanalmente. E o objetivo é justamente instigar com que cada vez mais pessoas se coloquem no desconforto do crescimento. Porque
nunca vai ser um caminho fácil, sabe? Existe essa ilusão do caminho fácil. Tem uma pesquisa de Harvard, que é a pesquisa mais longa que existe para analisar a felicidade das pessoas, né? O quão felizes as pessoas são e o que realmente determinaria a felicidade. E aí tem um livro que eles desenvolveram a partir da pesquisa, e tem uma frase que eu acho muito impactante. Eles dizem o seguinte, que muitas vezes, né, nós estamos efetivamente buscando uma boa vida, mas que quando ela é fácil, ela deixa de ser boa. Que a boa vida está justamente em nós nos desafiarmos, e isso tem tudo a ver com dinheiro. Então a lógica que nós vamos tratar aqui no podcast é primeiro entender assim, qual é a importância de nós nos colocarmos em desconforto, né? O que o desconforto significa e quais são os experimentos que já foram evidenciados, desenvolvidos, que nos mostram que esse é um caminho interessante a ser seguido. E depois nós vamos discutir o que esse desconforto tem a ver com os números, e tem tudo a ver com os números e com o crescimento também na tua vida financeira, né? Nessa estrutura de uma vida financeira que realmente vale a pena e que faça com que tu cresça, tenha segurança e tenha liberdade. Para começar, o que é então o desconforto? É interessante a gente pensar, né, nisso, porque um primeiro ponto interessante para pensar em desconforto é que ele é subjetivo, ele não é absoluto. Por que eu digo isso? Aqui mesmo na empresa, né, já passaram várias pessoas aqui dentro da Plano A Contabilidade, é o nosso escritório de contabilidade para infoprodutor, e muitas pessoas, o que eu percebia é que ela, na visão dela, no contexto dela, na percepção de vida dela, no histórico de vida dela, aquilo que ela estava fazendo já era um esforço sobrenatural. Mas aos meus olhos, no que representa esforço para mim, aquilo não era um esforço suficiente. E isso é ingrato, né? Porque tudo depende do ponto de referência. Isso é exatamente o que o Kahneman defende desde 1979, que é a base da teoria de finanças comportamentais. O que é a base de finanças comportamentais, a teoria de finanças comportamentais? Existem 3 pressupostos básicos, e o primeiro deles é exatamente o ponto de referência. Portanto, o que é e o que não é desconforto vai depender do teu ponto de referência. E eu olho para essas pessoas que achavam e julgavam estar se esforçando muito, e aí a gente vai entender o contexto de vida dessas pessoas, no contexto familiar, no contexto dos amigos. Realmente, o que ela faz já é fora da curva. Dentro daquele ambiente dela, já é fora da curva dela, dele, seja lá quem for, né? Eu tô só trazendo um exemplo, e não é assim, olhando, apontando o dedo, nada disso, é refletindo mesmo, sabe? E eu faço essa reflexão, eu também como líder, né, como a proprietária da empresa, eu, o Guilherme, o Matheus, que somos os sócios da empresa, como que nós conseguimos e devemos trabalhar com estas percepções de esforço, porque elas são diferentes de uma pessoa para outra. Esforço para mim, eu tenho uma régua um pouco fora da curva, então eu não posso colocar a minha régua de esforço na régua de todo mundo. Por outro lado, eu também tenho que ser líder capaz de fazer com que as pessoas, elas, ao olharem para o seu comportamento, ao olharem para o seu desenvolvimento, que elas também consigam, que talvez elas possam ir além. E eu digo isso de mim mesma. Muitas vezes eu olho e penso assim, nossa, em determinada época da minha vida, né? Nossa, eu trabalhei demais nessa época da minha vida. E aí depois passa um período, tipo, agora esse último período que eu passei, uns 4 meses, e eu olho e digo assim, eu podia mais naquela época, né? Eu tinha e julgava que eu estava entregando muito, quando na verdade agora eu já fui muito além do que eu fui naquela época. É como se a gente fosse ganhando ao longo do processo que a gente vai empregando esforço, né, e se desafiando, e aí também tendo mais esses desconfortos e aceitando mais esses desconfortos, nós vamos percebendo que nós podemos ir um pouquinho além. E aí quando a gente percebe isso, a gente vai um pouquinho mais, a gente vai um pouquinho mais. Só que obviamente tem que ter um limite ali de equilíbrio entre saúde mental e o esforço empregado, né, relação social, a depender, né, tipo tempo de qualidade, eu e o Gui, que a gente se importa muito com isso,
Mas enfim, todo esse contexto eu estou dizendo por quê? Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente pensa em desconforto é parar e pensar, o que é desconforto para mim? Será que esse desconforto que eu estou percebendo para mim, no grupo que eu vivo, será que a minha percepção de desconforto ela não está com um ponto de referência numa régua que está muito aquém? Em quem eu devo me padronizar, assim, no sentido de qual é a taxa base, né? O Kahneman fala muito da taxa base, que é a taxa de parâmetro a qual eu devo ter como referência para avaliar o meu processo de tomada de decisão. Qual é a taxa base de esforço que eu devo tomar como parâmetro de comparação, sendo que eu sei que se eu for aumentando a régua, no início vai ser muito difícil, mas ao longo do tempo, se eu treinar isso, aquilo que parecia muito difícil lá atrás pode se tornar fácil logo ali na frente. É só eu não desistir. Então eu acho que este exercício é o primeiro passo para que a gente entenda desconforto. Desconforto, por vezes, vai ser percebido como desconforto em um contexto. Em um outro contexto, não vai ser percebido da mesma forma. Então, tu tem que entender onde tu está e se a tua percepção do teu desconforto ela não está enviesada pelo ambiente que tu vive. E pode ser que esteja, e pode ser que isso siga fazendo sentido para ti. De tu olhar e dizer assim, sim, tá distorcida, entendi que tá distorcida, mas também não quero sair disso. Ok. Tem um outro episódio que eu falei esses dias aqui e que... Uma outra frase que eu falei aqui no episódio e que o pessoal gostou muito, que eles disseram que gerou muitas boas reflexões, né? Que o tamanho do teu sonho, ele precisa ser compatível com a tua disponibilidade de empregar esforço. E quando eu digo empregar esforço, não significa dizer que o simples fato de empregar esforço vai fazer com que tu conquiste algo, né? Mas é tu sair da tua zona de conforto em busca de algo melhor, né? Nessa construção que eu iniciei falando da nossa melhor versão. Então, essa disposição de ir em busca da tua melhor versão vai exigir desconforto. Só que neste processo de desconforto, tu tem que partir do princípio de qual é a minha avaliação de desconforto. Tá? Então acho que isso é uma reflexão interessante para que tu possa fazer e até porventura analisar. Dentro desse meu contexto eu já me esforço demais, mas dentro do esforço que eu estou empregando eu tenho condição de chegar onde eu quero? Sim, ok, então tá tudo certo. Não, dentro da minha percepção de desconforto, né, do que eu quero, eu tenho que me submeter a um pouquinho mais de desconforto. Bom, então tá na hora de talvez eu mudar a minha taxa base, eu mudar a minha taxa de parâmetro de referência para que eu consiga justamente me desafiar um pouco mais, porque no contexto que eu já me desafio o suficiente. Então essa é a primeira análise que eu te sugiro que você o faça, certo? Partindo disso, vamos entender o impacto que essa disponibilidade de aceitar desconforto pode causar no processo de crescimento pessoal. Por que, Jéssica? Que diabos eu tenho que me colocar em desconforto, né? Seria muito melhor ficar confortável, não me colocar numa situação estressante, não me colocar em situações que eu desconheço. E aí é que tá, né? Acho que e entra já a segunda reflexão. Muitas vezes nós temos, e nós entramos aí também no segundo aspecto relacionado, segundo ou terceiro, a depender da ordem, né? Às vezes está mais no terceiro. No terceiro argumento, né? No terceiro aspecto base da teoria da perspectiva, que é a teoria de base de finanças comportamentais do Kahneman e do Tversky, que é a aversão à perda. Por que eu estou trazendo a aversão à perda aqui? Porque, por vezes, o que acontece é justamente que, quando nós temos que entrar neste processo de desconforto, nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Não existe eu escolher um caminho A e ainda assim continuar caminhando pelo caminho B. Se eu escolhi o caminho A, eu preciso ir na direção do caminho A. Eu não posso ir um pouco pelo A, um pouco pelo B, um pouco pelo A, um pouco pelo B. Eu não vou chegar a lugar nenhum.
Então eu preciso escolher um caminho. E ao escolher um caminho eu tenho certeza, né? Não é que eu tenha certeza. Naturalmente nós vamos ter que abrir mão de algo. E por vezes esse abrir mão de algo dói muito, que é a nossa aversão à perda. Só que por vezes nós estamos incorrendo na aversão à perda de algo que não é bom para nós, né? De algo que não é construtivo. A psicologia chama isso de desamparo aprendido. Vou dar um exemplo. Pega uma pessoa com dívidas, com muitas dívidas. Só que com dívidas concomitantemente com benefícios, entre aspas, dessas dívidas. Então, a dívida começa sempre assim, né? Uma pequena dívida ou uma dívida um pouco maior, mas com a perspectiva de mudar de vida. Então, eu vou comprar um apartamento, minha casa própria. Deixa eu desligar aqui o barulho. Resolvido. Tava dando um plim do WhatsApp no computador. Então, eu vou comprar financiado o meu apartamento. Aí depois compra o apartamento, quer decorar o apartamento. Aí tem a decoração do apartamento, faz um empréstimo pessoal. Depois quer um carro, porque no final das contas já tem um apartamento, meu apartamento está bonito, eu ainda ando de ônibus, então eu vou comprar um carro. Aí vai lá e adquire um carro. E aí faz um financiamento do carro também, né? Um empréstimo do carro nesse caso. E aquela coisa vai virando uma bola de neve. Só que a crença dela, a atitude dela frente a esse comportamento é que não existiria outra possibilidade de construir uma vida, entre aspas, boas, se não fosse as dívidas, né? Então ela se coloca numa restrição muito grande, se coloca no túnel de escassez, que a gente já falou várias vezes aqui, e isso faz com que a vida dela comece a ficar muito ruim. Para contornar esta vida ruim e para mudar, tem que encarar um mega desconforto. Qual é o mega desconforto nesse sentido? Precisa cortar gastos, precisa pensar em otimização dessas dívidas, precisa daqui a pouco vender o carro, precisa buscar mais renda, que também vai ser um desafio, porque diante de um cenário de escassez, capacidade cognitiva diminuiu, capacidade de tomada de decisão diminuiu, o foco atencional está direcionado para o problema financeiro, então o desempenho no trabalho fica prejudicado. E com isso, né, com todo esse ciclo que vai se constituindo, é muito difícil aumentar a renda. Então entra mais num desafio. E aí, para que eu consiga mudar completamente esse contexto, eu preciso encarar um mega desconforto. E aí entra a aversão à perda, porque a pessoa vai olhar para essa construção e vai pensar assim: eu tenho que abrir mão de muita coisa para mudar de vida. Não é possível. Não consigo fazer isso. E aí entra no desamparo aprendido, que ela tem certeza que não existe uma outra vida a não ser aquela. E que não é possível a mudança. Então ela fica naquela condição, porque ela não vê outra solução. E quando ela tenta cogitar uma outra solução, ela sobrevaloriza a dor de perder e minimiza a percepção de que aquele caminho poderia construir uma vida melhor. E aí ela não faz nada. E aí aquele ciclo só se auto-reforça, né? E aí isso gera um grande problema. Então o desamparo aprendido acontece muito nesse contexto e fortalece, né, fortalecido pela aversão à perda, que é justamente o terceiro ícone, né, o terceiro pilar da teoria da perspectiva, que são a base de finanças comportamentais. E isso vai fazendo com que a pessoa fique na exata condição em que ela está e incorra um outro viés que se chama viés do status quo, né? Nós estarmos e nos mantermos na exata posição em que nós estamos, sem essa disponibilidade de olhar e dizer: eu tenho que encarar esse desafio, eu tenho que encarar esse desconforto, para isso eu tenho que abrir mão de algumas coisas, mas não abrir mão de perder, mas na realidade é escolher construir um caminho melhor. Essa mudança de percepção, essa mudança de atitude, isso é muito importante. Esses dias me colocaram na caixinha qual era o maior desafio em relação a uma consultoria financeira ou mentoria financeira que eu já tinha passado. E eu disse: não é eu, e não é tu, somos todos nós. E nós também, como seres humanos, o nosso grande desafio não é a planilha. Muitos acham, né? Eu não consigo fazer a planilha. O problema não está na planilha. O problema está na tua atitude frente à planilha.
Por quê? Porque tu estás incorrendo na aversão à perda. Tu tá olhando para a planilha e pensando, se eu fizer ela vai me mostrar que eu tenho que abrir mão daquilo lá. Melhor não fazer. Porque não vai dar certo mesmo, porque eu não quero. Então, a construção da mudança comportamental, ela vai justamente ser importante e indispensável partir de uma mudança de atitude, de crença, que o senso comum vai chamar de mentalidade, mas que na realidade nada mais é do que a nossa visão de mundo. A forma com que nós olhamos o mundo, né? A forma com que nós interpretamos o mundo. E se nós interpretamos o mundo entendendo que dívida, por exemplo, é o melhor caminho, para que eu gere uma mudança desse comportamento, eu preciso mudar essa atitude, que nós falamos há 3 episódios atrás, né, sobre atitude. Então esses são pontos bem relevantes quando se fala de encarar o desconforto. É que a gente não incorra nesse erro de olhar e dizer assim, eu vou perder muito se eu encarar o desconforto. Se tu conseguir mudar esta percepção, tu muda teu comportamento. Não é uma fórmula mágica, não é uma coisa que acontece do dia para o outro, é uma coisa que tem que ser trabalhada, mas é uma coisa possível. E aí, para te mostrar o impacto disso, eu quero discutir alguns artigos, né? O impacto dessa predisposição ao desconforto, eu quero discutir alguns artigos que eu julgo que é bem interessante. Tem um artigo que o título dele é assim, ó, motivando o crescimento pessoal buscando desconforto. Como sempre eu vou deixar o questionário não, né? A referência, né, desse artigo aqui na descrição. E esse artigo, Motivando o Crescimento Pessoal Buscando Desconforto, ele trabalha com 5 experimentos testando se colocar as pessoas numa situação de desconforto, isso geraria um senso de maior motivação e disponibilidade, né, e percepção de crescimento. Então eu vou falar um pouquinho dos 5 experimentos para a gente entender o quão relevante é essa exposição ao desconforto, porque mais uma vez, né, pode ser que o teu ponto de referência ele esteja errado. Então tu tem que ir te testando, sabe? É como se tu fosse, eu subi um degrau, agora eu vou pro próximo, e aí tu vai te testando, e aí nesse te testar, tu consegue chegar a lugares interessantes e consegue te motivar na direção do teu crescimento. Entendendo, né, uma frase que eu já falei inúmeras vezes aqui, que é para nós normalizarmos o desconforto. Você não precisa se acostumar, por exemplo, ou saber lidar com o desconforto. Você precisa normalizar o desconforto. O que isso significa e qual é a diferença? A diferença é que tu não vai tentar, agora eu preciso lidar com esse desconforto. Não, eu preciso olhar para esse desconforto e dizer, esse é o natural da vida. Bora lá. E é exatamente isso que eles fazem nesse artigo. Então, o primeiro experimento eles fazem o seguinte. É uma aula, entre aspas, de teatro, em que estão todos os alunos no palco e que o experimento, né, a atitude que tem que ser empregada de desconforto é que cada um dos colegas ali, eles precisam ir para o centro do palco e caminhar entre os colegas também, fazendo alguma coisa, né, sei lá, se movimentando, dançando, falando, improvisando, desenvolvendo algo. Para uma turma de teatro sênior, isso é uma coisa super comum, improvisação, desenvolvimento dessa capacidade de sair do normal e improvisar, isso é a coisa mais normal do mundo. Agora, numa sala de aula pensa, né, adolescentes de 14, 15 anos que tem toda aquela, ai meu Deus, eu tô com vergonha, não sei o que, embora para muitas pessoas não seja um grande desafio, para grande parte de outras pessoas, falar em público, se expor é um grande desafio, né? Então, é sair da zona de conforto, ter que, no meio de todos os colegas ali, improvisar. E aí, o que eles fizeram? Eles dividiram em 2 grupos antes de começar o experimento, sendo que para um grupo ele disse o seguinte, o seu objetivo é se sentir desconfortável e estranho. Se isso estiver acontecendo, significa que o experimento está funcionando. Portanto, o seu objetivo é sentir-se desconfortável. Então é como se ele estivesse treinando aquele jovem a olhar e dizer assim, nossa, eu tô me sentindo meio desconfortável aqui.
Tá, mas espera aí, o professor me disse que se eu estivesse me sentindo desconfortável, estava certo. Então eu vou seguir. Para um outro grupo, eles não disseram nada, só disseram assim, tu tem que improvisar. Tu vai ser escolhido em dado momento entre os participantes ali e tu precisa se improvisar alguma coisa, caminhar, falar, dançar, sei lá o quê, né? Teatro. Tá. Qual foi a diferença? E aí eles avaliavam o seguinte, né? Antes de eu dizer a diferença. Eles avaliavam o tempo que a pessoa ficava improvisando, porque a pessoa poderia passar a bola para o outro coleguinha na hora que ela quisesse. O risco que assumiam, vai fazer uma coisa muito arriscada que nenhum outro fez ainda, e o desconforto e a percepção de crescimento. Então esses eram as escalas, né, aos quais cada um deles seriam avaliados, medidos assim que concluíssem a atividade, e o tempo era cronometrado de cada um. O que você acha que teve de resultado? Como que foi a percepção de crescimento daqueles que estavam no grupo de desconforto e naqueles que estavam no grupo de conforto? Olha que interessante, né? O grupo que foi incentivado a olhar o desconforto como natural, eles ficaram mais tempo se expondo, eles assumiram mais risco, ou seja, improvisaram de uma forma mais diferente, digamos assim, e eles tiveram maior percepção de crescimento. Então eles olharam e disseram assim, nossa, eu senti que eu dei um passo importante hoje. E isso é tão importante, porque daí a gente entra mais uma vez no desamparo aprendido que eu já mencionei hoje. Quando nós nos acostumamos com um determinado padrão, quando nós nos acostumamos com determinada condição e passamos a acreditar que aquela determinada condição ela é determinante, eu não consigo sair daquela determinada condição, eu me prendo nela. Mas quando eu consigo encarar um pouquinho de desconforto e dar um passinho, mesmo que pequeno, aquilo ali dá uma sensação de autoeficácia, de tu olhar e dizer assim, poxa, no caso desses alunos, né, eu nunca tinha conseguido falar em público e eu consegui improvisar diante dos meus colegas. Eu avancei muito hoje. Essa sensação de eu avancei muito hoje é muito motivador. A pior coisa que uma pessoa pode fazer por si mesma é a estagnação. A gente acha que a felicidade está na estagnação. Pelo contrário, é só tu pensar as pessoas que não têm e não atribuem um significado ou que não estão envolvidas num projeto. Quando eu digo envolvida num projeto tu no teu trabalho, tu tem que estar envolvida com algum projeto. Em que sentido? Tu tem que estar pensando em algo, construindo algo, envolvido com algo, não necessariamente na criação, mas na execução de algo que tu olhe, te brilhe o olho, que tu queira fazer aquilo e que tu esteja pensando como melhorar. Essa condição de estar em movimento te traz maior senso de realidade. De realidade não, de realização, né? Agora, quando tu tá naquela condição de que tu é um robô na frente do computador executando a tarefa, aquilo ali vai comprometendo a tua motivação. E aí tu não faz mais nada diferente. E aí tu começa a questionar se a vida vale a pena, o que tu tá fazendo na vida, que talvez o teu trabalho seja ruim, mas na verdade talvez não seja o teu trabalho que seja ruim, é a tua atitude frente ao trabalho, que é confortável demais e por isso não tá te trazendo realização. E eu acho muito interessante, assim, quando se testa com esses adolescentes e mostra-se, né, inclusive esse aumento na percepção de crescimento. E é só tu pensar na tua vida. Quando tu te disponibiliza a te envolver com algo, isso te brilha o olho. E aí tu vai olhar com uma forma diferente e aquilo ali vai fazer com que tu queira realmente empregar mais esforço, te dedique mais, e aí obviamente tu cresce mais. Por isso que o artigo, né, tem exatamente este título, motivando o crescimento pessoal buscando desconforto. Porque no momento que tu busca o desconforto, tu tá mais motivado para buscar o teu crescimento pessoal. E aí uma coisa leva na outra. E esse experimento inicial mostra isso. Só que não é só nesse experimento, né? Ele faz outros 4 experimentos, são 5 experimentos no total do artigo. O experimento 2, ele solicita que as pessoas elas façam alguma escrita
emocional, assim, algo que seja descreva um momento específico, me deu trabalhinho, específico na vida da pessoa que realmente tem um significado, né? Então, um evento que tenha acontecido na vida daquela pessoa que seja emocionalmente significativo. E aí eles dividem em 2 grupos novamente. Para um grupo eles vão dizer assim, olha, você precisa sentir-se desconfortável com essa escrita, isto é normal, faz parte do processo, afinal de contas é um evento emocionalmente significativo para ti. E no outro grupo eles não falam absolutamente nada em termos de como que a pessoa tem que lidar com aquele ato de escrever sobre um momento significativo. E aí eles avaliam, né, a percepção de crescimento emocional e o interesse da pessoa de fazer o exercício novamente. Porque quem tiver interesse de fazer o exercício novamente, significa que está motivado. Eu só quero fazer algo quando eu tenho motivação, né? Quando eu tenho aquele querer. Eu quero fazer algo. Portanto, existe ali uma liberação de dopamina que me direciona o meu comportamento para ação. Então, eu tenho um motivo para a ação, certo? Por isso que eles fizeram essa avaliação. Olha o resultado. As pessoas que foram submetidas, então, a este grupo que eram incentivados a sentir-se desconfortáveis, eles tiveram maior percepção de crescimento e maior motivação para refazer a tarefa, para repetir a tarefa. Concretizando o que o artigo tinha sinalizado no título dele. Motivando o crescimento por meio do desconforto. Aqui eu estou motivando a pessoa a escrever de novo. Ela se sentiu motivada por meio do desconforto. E, ao também sentir-se desconfortável, ela sentiu que cresceu mais. Porque é óbvio, né? Pensa assim, ó, para você e escreva sobre algo que foi muito emocionalmente significativo para ti, ou sobre o momento que tu está vivendo, caso seja um momento de fortes impactos emocionais, digamos assim. Tu começa a colocar para fora aquilo, e é óbvio que dependendo da coisa, vai te fazer chorar, vai te fazer se emocionar. Mas depois parece que dá aquele... Ai, tá, bora pra frente. Eu sei porque eu passo isso várias vezes e eu volta e meia pego e escrevo, sabe? Eu escrevo o que eu tô sentindo, eu escrevo o que tá desencadeando aquele sentimento, eu escrevo sobre os meus medos, eu escrevo sobre as minhas angústias. E isso dá um alívio. E ao mesmo tempo dá essa sensação de desconforto. Só que depois de ter vivido esse desconforto, parece que tu ganha uma sobre-energia, assim, sabe? E daí, bora, vamos lá. E isso é muito positivo. Então, eu realmente sugiro que você empregue este exercício inclusive entendendo que ele vai gerar desconforto. E mostrando aqui que a percepção de crescimento vai ser melhor e tu vai estar mais motivado. Um terceiro experimento que eles desenvolvem é sobre leitura sobre alguma reportagem em relação ao Covid, né? Que obviamente é desconfortável. E aí um grupo, eles falam também, né? Primeiro eles subdividem, na verdade, é o que a gente chama de experimento 2x2, que existe então 4 condições. É uma condição em que eles vão ler sobre o Covid, e aí vai ter um grupo com desconforto e outro grupo sem desconforto, e um outro que vai ler sobre algo neutro, e aí esse algo vai ser algo neutro, e aí vai ser sugerido o desconforto e o conforto, no caso, né? Então tem quatro grupos. A escala é motivação para ler, né? A escala que eles avaliam. O resultado: aqueles que foram dispostos, né, foram incentivados a lidar com aquele momento de forma desconfortável, olhando o desconforto como algo normal, eles ficaram mais motivados para ler e eles tiveram uma maior percepção de aprendizado. Olha que interessante, né? É como se ter feito aquilo ali fosse trazer um maior nível de aprendizado, ou seja, no conforto talvez a gente não esteja aprendendo nada novo. E aí que a gente alimenta a nossa estagnação. Se eu não estou aprendendo nada novo, como é que eu vou crescer? Não existe como. Para que a gente possa crescer, é indispensável que exista um nível de desconforto, no sentido de ampliar o teu nível de conhecimento, né? E aí eu achei bem interessante esse experimento. O quarto experimento, ele foi avaliar sobre uma visão política oposta,
E aí é interessante que o resultado, eles mostraram que aqueles que foram incentivados ao desconforto também estavam mais predispostos a ler e escutar sobre uma percepção distinta da sua. Então, digamos que alguém defenda um lado A e o outro defenda o lado B. Aquele que foi incentivado a lidar com desconforto, mesmo sendo do lado A, ele se dispôs a escutar coisas do lado B. E isso é muito importante, né? Por vezes as pessoas têm as suas ideologias e criticam o outro lado e incorrem no viés, né, nas crenças, né, que já tem. E aí tem aquele viés que é eu acreditar que aquilo que eu tentar, né, subvalorizar o que não está diretamente relacionado com a minha crença. Então eu vou só dar valor ao que eu acredito e eu vou desconsiderar aquilo que não tem a ver com aquilo que eu acredito, que é o viés da confirmação, o nome desse viés. E quando a gente olha e entende que é normal lidar com o desconforto, deveria ser, nós também ficamos menos radicais e aí nós nos predispomos a escutar mais o outro lado. E isso é enriquecedor. Não sei se você já fez esse exercício. Eu fazia muito esse exercício, principalmente quando eu estava na faculdade dando aula como professora. Eu e um professor, nós tínhamos visão de mundo um pouco diferente e a gente conversava muito, eu adorava conversar com ele, assim, e é uma visão de mundo completamente diferente da minha, mas eu aprendia tanto, sabe? Eu acho que isso é enriquecedor, assim, nós não tem que ser radical, tu não tem que convencer nada do outro em relação àquilo que tu acredita. As pessoas têm que ser livre para expor as suas ideias e que possa haver diálogo, né? E isso é, para muitos, um mega desconforto, porque é óbvio, né? É tu ir contra os teus próprios dogmas, tu ir contra os teus próprios paradigmas, mas saber lidar com esse desconforto nos torna uma pessoa melhor. E aí o resultado apontou que essas pessoas, então, elas teriam, né, ao entender que esse desconforto era natural, elas teriam essa predisposição a escutar um pouco mais da opinião alheia. E por fim, mas não menos importante, eles testaram uma leitura sobre um texto de violência, né, e eles também entenderam que, mesmo nesse contexto, as pessoas que foram, entre aspas, treinadas ou direcionadas para normalizar o desconforto, elas tiveram uma maior percepção de aprendizado. Então, a mesma coisa que o outro grupo quando estava lendo do Covid. Achei bem interessante também essa construção toda. Então, qual é o resumo do artigo, né? O que ele nos ensina? Que realmente o título já resume tudo. Que o desconforto, ele gera essa maior percepção e gera essa maior motivação, e aí, consequentemente, também esse crescimento, né? Então, justamente motiva, né? Motivando o crescimento pessoal com base no desconforto. Evidenciando que muitas vezes nós queremos a zona de conforto, achando que é na zona de conforto que nós vamos viver bem, quando, na verdade, é nessa busca do desconforto que nós vamos deixar esses lugares que, no final das contas, era só um status quo e vamos avançar na direção de algo melhor. Isso serve para o dinheiro, isso serve para as relações, isso serve para o teu próprio comportamento, no teu trabalho, nos teus projetos, nas coisas que você faz. Normalize o desconforto. Normalize o desconforto. De verdade, se você fizer isso, né? E o título é Me dê 50 minutos que eu tô te dando 20 anos. Se você fizer isso ao longo de 20 anos da tua vida, isso vai mudar a tua vida. Se tu já fizer isso por 5 anos, tu já muda a tua vida. Não é no primeiro ano que tu vai mudar. Por vezes a gente cai na ilusão de que só com o esforço vai trazer um resultado. Não. O resultado, ele vem com a resiliência na manutenção daquilo, obviamente, se tu estiver no caminho certo, né? Que daqui a pouco sempre tu tem que estar buscando alternativas, correções. Aqui o podcast mesmo, né? Você vai ver algumas mudanças, vai ver algumas coisas novas, 2 por semana. Tudo isso é buscando crescimento, é buscando fazer que isso alcance mais pessoas. Então não é o meu simples esforço de vir aqui toda terça-feira, que é o que eu já faço há 2 anos e meio, que isso vai me garantir resultado. Eu tenho que tentar ser assertiva na execução para que eu consiga ter resultado. Então essa construção é importante que a gente tenha consciência. Porque, por vezes, as pessoas acham que, bom, então é só eu ter esforço, né, que eu vou chegar onde eu vou chegar. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no episódio
125 ou 126, que é o próximo. Deixa eu ver. 126. No episódio da semana que vem eu vou discutir um pouquinho essa questão de que onde está, né, essa questão do só empregar esforço ser suficiente para alcançar um resultado. Eu, Jéssica, julgo que nós temos que desenvolver esse olhar um pouco mais para o longo prazo mesmo. Bom, dito isso, né, trazendo todos esses exemplos que foram desenvolvidos a partir deste artigo, nós vamos para um outro artigo que ele diz assim: será que fazer coisas fora da zona de conforto, ou seja, realmente, né, ir na direção do desconforto, será que isso nos torna mais felizes? Porque por vezes tu pode pensar assim, tá, vai fazer com que eu cresça, vai fazer com que eu me desenvolva, mas será que vai me fazer uma pessoa mais feliz? Será que isso vai mudar o meu entendimento da vida e vai fazer com que eu seja uma pessoa mais entusiasmada? E eles fazem isso com um outro experimento. Isso aqui é um outro artigo que também vai estar disponível aqui na referência. O que eles fizeram? Eles acompanharam um grupo de pessoas, 167 adultos, por 3 semanas, tá? E aí, o que eles fizeram ao longo dessas 3 semanas? Na primeira semana, eles avaliaram o bem-estar subjetivo dessas pessoas. Para quem não viu ainda, existe já episódios aqui no podcast que eu discuto sobre isso. O bem-estar subjetivo, ele está diretamente relacionado com satisfação global de vida, afeto positivo e afeto negativo. Afeto positivo é eu estar bem, né, feliz, radiante, com sentimento bom mesmo no dia a dia. E afeto negativo é ter mais tristeza, ansiedade, são sentimentos mais negativos. E a satisfação de vida é a percepção que tu vai ter em relação à tua vida como um todo, assim, olhando numa escada de 0 a 10, em que degrau eu estou, né? Pensando que a pior vida possível é 0, a melhor vida possível é 10, onde eu me encontro nesta vida. Então eles fizeram essa avaliação no D0 e aí eles começaram a avaliar, né, no tempo 1, no tempo 2 e no tempo 3, que seriam nas semanas subsequentes. Então é como se a avaliação no D0 fosse o que a gente chamava de bem-estar subjetivo basal. Como que a pessoa já é na vida dela. E aí depois eles fizeram um acompanhamento para entender se submeter a um desconforto, como que seria no decorrer de 3 semanas essa percepção. E aí a manipulação começou no T1, medição no T2, segunda semana, e segunda medição no T3, que seria essa segunda medição. Quais foram o desenho experimental que ele constituiu, né? Como que eles subdividiram as pessoas? Bom, teve um grupo que era o grupo do desconforto, que era o seguinte: eles eram convidados a escolher fazer algo desconfortável, sair da sua zona de conforto, né? E pode ser algo que poderia, né, ser algo que estivesse no dia a dia, que ele julgasse ser desconfortável, ou podia ser algo que estivesse na lista para fazer há muito tempo. Por exemplo, está na minha lista há muito tempo olhar e fazer um diagnóstico financeiro da minha situação. E eu fico adiando, procrastinando. Bom, então eu vou escolher isso como uma atividade de desconforto. O experimento, né, os pesquisadores estão me solicitando que eu me exponha a um desconforto. Seja ele uma coisa do dia a dia, seja ele uma coisa que eu não estou cumprindo e que eu já deveria ter cumprido. Vou escolher isso. Bom, então eu escolhi um ato que, nessa condição desse exemplo que eu estou dando, seria muito desconfortável. Isso já era considerado um ato ok. Então, para um grupo, eles deram esse direcionamento. Para um outro grupo, eles não deram um direcionamento de dizer assim, faça alguma atividade diferente. Eles só disseram, em determinado dia da semana, estabeleça aí um registro do que tu fizeste. Então, ao invés de buscar, né, um registro de algo que realmente fosse desconfortável, era só registrar o dia a dia. Olha só, aí eles fizeram alguns experimentos e eu vou dar um overview geral do resultado que eles trouxeram. Primeiro, 94% do grupo experimental, que foi o que foi induzido, né, para fazer algo fora da sua zona de conforto, fez. Então, significa que a manipulação funcionou. Porque no grupo de controle, apenas 11 fez o que foi considerado meio fora da zona de conforto. Então, realmente, o grupo de experimento
fez muito mais coisas fora da sua zona de conforto do que o grupo de controle. Qual o resultado em relação à satisfação de vida? Eu acho muito interessante essas percepções que a gente consegue ver nesses estudos, assim. Por quê? O que acontece? Ao olhar para esses grupos de nível basal, o que acontecia, né? O nível, o grupo que já era triste em termos de satisfação de vida, que já apresentava, né, uma satisfação de vida abaixo, não teve, na realidade, né, um grande impacto. E aí, olha que interessante, eu acho muito interessante esses resultados quando nós discutimos satisfação de vida, né? Eles estão analisando aqui pontualmente satisfação de vida. O grupo que eram pessoas naturalmente mais felizes, aquelas pessoas que elas já eram mais predispostas, né, a olhar a vida de uma forma mais positiva, eu brinco que é não ser chata, ranzinza e reclamão, essas pessoas que já olhavam a vida de uma forma mais positiva, empregar ali algo de desconforto não fez aumentar a sua percepção em relação à satisfação de vida. E aí, né, o artigo tenta supor algumas coisas, e uma delas é que talvez essas pessoas que já são mais naturalmente satisfeitas com as suas vidas, que quando elas empregam um nível de esforço, elas não percebem aquilo ali como: ai meu Deus, eu estou me sacrificando, estou passando por um período horrível. Elas olham e dizem assim: bora, né? Tem que passar por um desconforto, tem que passar, vamos lá, tá tudo certo. E é isso aí, sabe? Assim, um olhar mais positivo para a vida, um olhar mais... E aí, o que eles sugerem é que, mesmo fazendo uma exposição dessas, elas teriam uma condição de melhora pequena, né? Por isso que esse grupo experimental não estaria trazendo uma grande diferença. Por outro lado, aquelas pessoas que tinham um basal de bem-estar baixo, ou seja, aquelas pessoas que eram mais tristes, né, mais ranzinzas, mais reclamonas, digamos assim, essas pessoas tiveram um impacto gigantesco de incremento da satisfação com a vida ao estabelecerem que iam exercer alguma atividade de desconforto. Então, quando elas colocavam a atividade de desconforto, o grupo experimental, quando eles faziam essa atividade de desconforto, depois eles retratavam que eles eram muito mais satisfeitos, depois de terem feito e empregue o desconforto. E aí eu acho que entra dentro da mesma discussão que nós já estávamos tratando, né? É aquela sensação de que tu olha e diz assim: poxa, eu sou capaz, eu posso mudar, que legal, eu dei conta. E essa sensação positiva de que legal, eu dei conta, tá tudo certo, tá tudo... Isso é muito benéfico porque justamente faz com que a pessoa ela consiga ter esta percepção de desenvolvimento, de crescimento e de motivação para seguir empregando mais desconforto. Aí ela sai do que seria a linha basal dela, também de esforço, e começa a galgar outros níveis, e ao galgar esses novos níveis, ela vai se desenvolvendo. Então, eu achei muito legal esse resultado desse estudo, ao apontar isso, né? Pessoas tristes, chatas, ranzinzas e reclamonas tiram muito proveito de se desafiar. Por isso, se você é uma pessoa chata, ranzinza e reclamona, está na hora de desafiar, porque essas pessoas, e eu me incluo nelas, eu sou uma pessoa que eu tendo, né, a ir mais pro olhar negativo do que o positivo. Cada vez que eu me exponho a desconforto, e eu me faço isso constantemente, quando eu me sinto um pouquinho confortável, o Guilherme que diz, né, ai amor, tu é impossível, porque parece que tu busca estar numa situação desafiadora, e eu acho que ele tem a razão, sabe, eu busco estar numa situação desafiadora, talvez é por isso que eu tenha hoje uma percepção da minha vida muito mais positiva do que eu tinha há anos atrás. Então acho que isso é muito legal, assim, e serve para essas pessoas que, no meu caso, né, com um traço de personalidade neuroticista, eu acho que cabe muito essa discussão. E se você também tem traço de neuroticismo, se você tem essa tendência, né, a pensamentos mais negativos, se coloque mais em desconforto, com um olhar mais positivo frente a esse desconforto, que sem dúvida isso vai fazer com que a tua satisfação de vida melhore.
E ao ter uma satisfação de vida melhor, todos os estudos apontam que isso não é só uma causa, mas também isso não é só uma consequência, né, de, por exemplo, eu emprego o desconforto, aumenta a minha satisfação de vida, mas que a própria satisfação de vida gera consequências positivas. Como assim consequências positivas? Faz com que a pessoa consiga se dedicar mais, faça com que a pessoa consiga crescer mais, faz com que a pessoa tenha melhor relacionamento com as pessoas. Então, que ser uma pessoa mais feliz também é benéfico. Tem estudos até mostrando, né, que ser mais feliz também gera mais dinheiro. Que não é só o dinheiro que gera felicidade, mas que também existe essa via de, como se houvesse uma via de mão dupla, em que também a felicidade vai fazer com que tu tenha uma maior facilidade de alcançar maiores níveis de dinheiro. E que a sugestão é, né, o que o artigo sugere é que essa busca por desconforto, ela alimenta essa maior satisfação e aí concomitantemente talvez um aumento da tua renda. Então achei muito interessante essa visão, né, essa perspectiva. Uma outra coisa muito interessante, e aí de um outro artigo discutido, é que o valor atribuído, né, para sair da zona de conforto está diretamente relacionado com um aumento da percepção de autoeficácia. Então a pessoa que consegue sair da zona de conforto, que consegue se desafiar, aumenta a percepção de autoeficácia e com a ausência de medo. Só que as pessoas que têm essa predisposição de se desafiar, de sair fora da sua zona de conforto, né, de encarar o desconforto, não é que elas sentem menos desconforto. É que elas têm uma perspectiva de que elas são capazes de agir mesmo diante deste desconforto. Então, por isso que é tão importante, né, alimentar essa percepção de autoeficácia. Porque não é que, ao lidar com o desconforto, eu não vou sentir aquele medo, não vou sentir aquele desconforto, aquilo ali não vai ser desafiador para mim. Vai ser. Só que eu vou olhar para aquilo ali como uma oportunidade de crescimento. E não como um obstáculo ao meu desenvolvimento. Isso faz toda a diferença no crescimento pessoal. Acho que eu sempre encarei muito a vida assim, sabe? Eu sempre tive desafios, quem me acompanha aqui no podcast há mais tempo sabe, de aprendizado, por exemplo. Um colega meu estudava 2 horas antes da prova, eu tinha que estudar a semana inteira. E eu nunca encarei isso como uma coisa terrível, embora, obviamente, por muitas vezes me frustrou e por muitas vezes fez com que eu me sentisse muito ruim, assim, né? Burra. Eu me sentia burra. Eu dizia exatamente isso. Eu sou burra, só posso ser burra. Porque não é possível, né? Só que essa sensação, nunca eu olhei essa dificuldade como uma paralisação do meu crescimento. Eu sempre olhei isso como uma oportunidade de, tipo, ok, se eu tenho que me esforçar mais, a única diferença entre ele e eu é que eu vou me esforçar mais, mas nós vamos ter chance de estar no mesmo resultado. E aqui estamos nós hoje. Então eu acho que desenvolver este olhar frente ao desafio, né, frente ao crescimento é muito importante. E o que tudo isso que nós discutimos até aqui tem a ver com finanças, tem a ver com os números. Tudo. Como eu dei o exemplo no início do podcast, quando nós pensamos numa reorganização financeira, quando nós pensamos numa reestruturação, quando nós pensamos em olhar para um extrato bancário, quando nós olhamos para essas coisas, justamente nós vamos estar percebendo que é necessário encarar desconforto para que haja mudança. Não vai ter uma mudança em relação ao dinheiro sem que você encare um certo nível de desconforto. E por muitas vezes, tu vai estar fugindo desse desconforto, achando que ao fugir deste desconforto é que você está alimentando a boa vida. Quando, na verdade, cada vez que você se afasta desse desconforto, você está distanciando ainda mais desta boa vida. Portanto, quando nós olhamos para desafios financeiros, quando nós olhamos para dificuldade, né, seja ela de manutenção, de acompanhamento das despesas, seja ela de manutenção de um investimento, construção de reserva de emergência, resistência a tentações, tudo isso é desconfortável. É desconfortável tu olhar e dizer assim, eu quero comer uma pizza, mas eu não posso. Não é confortável. Só que, será que viver deste hedonismo, vou comer a pizza a hora que eu quiser? Eu tô falando da pizza porque quando a gente veio aqui pra Floripa, há 9 anos atrás, a gente não podia comer pizza, né? Assim,
O dinheiro era contado, então a gente não podia estar comendo pizza. E a gente precisou abrir mão daquilo ali naquele momento para que a gente pudesse ter a oportunidade de ser quem somos. Se nós tivéssemos naquela época vivido o hedonismo, né, vivido a pizza todo final de semana ou todos os dias, que a gente não faz isso hoje em dia também por questão de saúde, né, não faz o menor sentido, é só um exemplo. Porque quando a gente não tem condições, parece que dói mais, né? Então eu acho que naquela época parecia que a gente olhava e dizia assim, poxa, nenhuma pizza a gente pode comer, eu sei o que é sentir isso, eu sei o que é sentir isso. Só que hoje eu olho para trás e digo assim, obrigada, Jéssica do passado, que você não se submeteu às tentações do dia a dia e você abriu oportunidade para ser hoje e ter hoje uma condição diferente daquela. Porque se naquela época eu tivesse vivido a vida que eu não poderia pagar, eu nunca teria tido a chance de viver a vida que eu vivo hoje. Se eu não estivesse e se eu não tivesse vivido o desconforto de viver muito abaixo do que eu estava acostumada em Santa Maria, onde eu vivia, né? Se eu não tivesse passado por esse desafio, inclusive da mudança de cidade, provavelmente eu não estaria onde eu estou. Portanto, foi a disposição de encarar o desconforto, a disposição de encarar esse crescimento que fez com que eu pudesse chegar até aqui. Então, o meu convite é que você se disponibilize a viver um desconforto. E que você faça isso encarando isso como normal, como todos os experimentos que a gente viu aqui, né? Eles mostram que quando a pessoa encara o desconforto como normal, como o natural a ser vivido, que isso facilita e muito tu passar por aquilo e sair daquilo com uma boa sensação. Entendendo também que, por vezes, não alcançar o resultado que tu queria no curto espaço de tempo que tu queria também é um desconforto necessário a ser ultrapassado e que faz parte do processo de crescimento. Prefira a dor de encarar o desconforto do que a manutenção de uma estagnação. Isso vai fazer com que tu construa uma vida melhor. Isso vai fazer com que esses 50 minutos que tu me deu aqui te dê 20 anos de uma vida muito melhor. De coração, espero que você alimente essa vida, espero que o podcast aqui seja sempre um meio de incentivar que a gente não viva uma vida comum. A gente pode viver uma vida diferente. E não é essa vida extraordinária que falam por aí, então vou viver uma vida extraordinária, vou comprar meu iate, vou não sei o que, não é sobre isso. Está muito longe de ser isso. Mas todos nós podemos viver melhor. Que esse podcast seja um incentivo para que você viva melhor. E para que você também consiga viver melhor, tomar melhor processo de tomada de decisão, né? Incrementar o seu processo de tomada de decisão. Te convido a conhecer a formação em Finanças Comportamentais. É o meu curso. Ele é um curso muito completo, eu tenho o maior orgulho do que eu construí ali no curso, eu nunca vi nada igual. Há 14 anos atrás, quando eu comecei a estudar Finanças Comportamentais, ter tido acesso a um conteúdo próximo disso que fosse, sabe? E eu nunca tive, e eu quis desenvolver e compilar esses 14 anos de estudo na formação de uma forma muito simples e aplicável, como sempre. Simples, entre aspas, né? Obviamente é um conteúdo denso, mas eu sempre tento, né, tornar o mais didático possível para que isso se torne aplicável nas nossas vidas. Então, se você quiser conhecer a formação, tem uma descrição do link aqui embaixo, né, tem um link que você pode acessar, entrar na página, ler tudo que tem ali na formação e se interessar, deixar aí o seu nome na lista de espera, tá certo? Meu muito obrigada, que você encare os desafios da vida com mais leveza, que isso sem dúvida vai fazer com que tu viva melhor. Até a semana que... Não! Eu ia dizer até a semana que vem. Nada! Tem uma surpresa. Sexta-feira estamos aqui de volta. Até sexta-feira.